Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Espero que estejam gostando dos conteúdos. Temos tentado trazer temas bem atuais, temas relevantes, temas que sejam do interesse tanto de pessoas da área de tecnologia como de pessoas comuns que no dia a dia querem aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre tecnologia, sobre temas relevantes aí ao dia a dia das pessoas e que queiram aprender algo mais. Então, usamos sempre aqui linguagem bem coloquial, bem simples, e assim como nos demais vídeos, tentaremos evitar jargões técnicos, linguagens mais técnicas. É claro que em alguns momentos a gente não consegue fugir nem da linguagem técnica e nem do inglês, que os nomes são em inglês. Então, mas vamos tentar ser o mais simples e o mais claro possível. Falaremos aqui nesse vídeo sobre vírus de computador. De uma forma geral, abordaremos os temas, falando sobre os vírus mais atuais, e não só vírus, como alguns outros tipos de código, tipos de acesso, tipo de invasão, tipo de coleta de dados. Então falaremos sobre vírus de computador. Claro que hoje o computador engloba demais dispositivos e para a maioria deles já tem alguns tipos de vírus. Falaremos sobre os tipos mais comuns, é claro que não todos, mas os mais comuns. Tratamento e prevenção desses vírus, ou seja, quais os tipos, como retirar esses vírus, como tratar e também como forma de prevenção, para evitar ao máximo a permitir que esses vírus entrem em nossos dispositivos. Então, o que é um vírus? Então, vírus de computador nada mais é do que um código, né, de computador que é feito com uma pretensão obscura. Então, se ele já tem esse nome, não é à toa, né? Ele é criado para invadir seu computador, para danificar seus arquivos, para coletar informações, para disparar e-mails aleatórios, para enviar, coletar senhas, para abrir portas para que o invasor possa entrar na sua máquina, enfim. Tudo que acontece hoje nos nossos dispositivos que foge da normalidade do uso, nós damos o nome de vírus, né? Mas às vezes nem é, mas já usamos esse nome como forma comum, né? Então existem diversos tipos de vírus para diversas finalidades, podem assim desempenhar funções as mais diversas, como danificar o dispositivo, alterar a carga elétrica dos dispositivos, apagar arquivos, deletar os dados, criptografar dados. Em alguns já usam até o termo sequestro de dados, como vamos ver mais à frente. Realizar algum processamento, abrir janelas para atrapalhar a sua usabilidade, invasão da sua máquina. Então tem uma série de coisas que esses códigos maliciosos são códigos de computador, como se você estivesse fazendo um software, um aplicativo, porém esse código, esse programinha, ele tem uma finalidade normalmente bem obscura. Então, quais os principais vírus de computador que nós conhecemos? Hoje, assim, os mais comuns, né? Então, como eu disse no slide anterior, na parte de tecnologia, qualquer código desenvolvido para alguma ação maliciosa é chamado de vírus, malwares e outros tipos. Então,
Os vírus mais comuns que a gente vê hoje em dia são os worms. Como eu disse, em alguns momentos a gente não vai conseguir fugir desses jargões ou dessas palavras em inglês. Então temos worms, adware, spyware, ransomware, bots, hotkeys, o cavalo de Troia, e aqui a gente usou justamente proposital, como cavalo de Troia, Trojan, Rus. O Trojan é o mesmo cavalo de Troia. Então o keylogger, ou keylogger, como preferirem, Trojan Banking e outros. Então nós temos esses tipos mais comuns que são encontrados hoje em computadores, em dispositivos eletrônicos, tablets, celulares, né, smartphones, e até para outros dispositivos. Hoje, como a gente está acostumado a ver tal da internet das coisas, as casas inteligentes, então tem vírus para tudo isso. Ou seja, códigos maliciosos que podem ser usados para todas essas finalidades. Inclusive, a gente até há pouco tempo costumava falar que não existia vírus para Linux, só para dispositivos Windows, mas hoje não. Hoje tem vírus para Linux, para Android, para Windows e diversos tipos de sistemas operacionais de computador, de tablet, de celulares. Então, muito comum isso. Então, vírus, prevenção e tratativa. Tem um estudo, se não me engano, é da McAfee, uma empresa que desenvolve software de proteção, né, antivírus, que em cada 4 pessoas sofrem ataque, uma em cada 4 pessoas sofrem ataques de código malicioso. Todo dia. Todo dia as pessoas são atacadas, são bombardeadas com códigos maliciosos, com vírus, spyware, adware, keyloggers instalados nas suas máquinas, e que às vezes nem sabem por quê. Porque tem alguma proteção rodando ou não tem essa proteção, então não tem nenhum alerta. Ele trabalha silencioso por trás desse software aí, e bem quietinho está coletando suas informações, está abrindo portas dos seus roteadores para que o atacante possa entrar na sua máquina, na sua empresa. Então, às vezes nós nem sabemos. Então, forma de prevenção: instalar um bom antivírus, né? Mantê-lo ativo, atualizado e com monitoramento em tempo real. Ou seja, não adianta só você instalar o seu antivírus, você tem que dizer para ele o que você quer que ele faça. Ele vem com as configurações padrão, mas você precisa colocar. Inclusive, o Windows mesmo tem um antivírus padrão dele, que é bastante eficaz na medida do que ele foi desenvolvido para fazer, mas cabe a você deixá-lo ativo. Muitas pessoas desativam quando querem instalar algum aplicativo e o antivírus bloqueia. Eles vão lá e desabilitam esse antivírus, deixa ele desativado para poder instalar. E na maioria das vezes a gente costuma dizer que não existe almoço grátis. Quando alguém desenvolve alguma coisa e joga na internet, algum propósito de graça ele tem. Ou é para coletar seus dados, ou é para invadir sua máquina, ou para danificar. Então, muito cuidado. Se o antivírus bloquear, fique com o pé atrás. A não ser que você conheça muito bem aquilo que você está instalando, não faça isso. Deixe seu antivírus, seu firewall habilitado, atualizado e com monitoramento em tempo real. São as configurações simples, só abrir o antivírus lá, principalmente se for o nativo do Windows,
é abrir ele e clicar nas caixinhas lá, e flegar as caixinhas para ficar com essas configurações. Seu sistema operacional sempre atualizado, seja Windows, Android, iOS, Linux ou outro que seja, mas sempre atualizado. Por quê? Porque os desenvolvedores vão verificando as vulnerabilidades ou as brechas que eles deixam e vão atualizando, e a cada versão vem mais seguro. Pelo menos essa é a intenção. Então, sempre que tiver atualização do seu sistema operacional, seja do seu computador, do seu telefone, né, smartphone, do seu tablet e outros dispositivos, sempre mantenha atualizado na última versão. Evite colocar no seu equipamento, olha, isso é muito interessante, pessoal. Evite colocar no seu equipamento mecanismos ou dispositivos como CDs, pendrives, cabos, cartão de memória e outras coisas que não sejam seus. Muitas vezes são encontrados perdido perto da sua empresa, perto da sua casa, comprado em camelô ou ganhado de pessoas estranhas que te perguntam se é seu, se você deixou cair, ou deixam propositalmente em cima de algum banco em aeroportos, rodoviárias, em praças. Tudo isso é proposital. Então, nós vamos falar mais à frente sobre algumas formas de ataque utilizando esses dispositivos. Então, novamente, se encontrar, se ganhar de alguém, se for de camelô, não compre. Então, evite para que você esteja protegido. Mais na frente vocês vão saber o porquê desses dispositivos serem usados e de que forma que eles são usados para a invasão das suas máquinas. Ative as configurações de segurança do sistema operacional, como firewall, antivírus, como eu falei. Deixe tudo atualizado, tudo com as configurações fechando o máximo possível. Seu dispositivo, como está na frase, ele faz aquilo que você mandar, ele não tem vida própria. Então, se você configurar para ele realizar uma determinada tarefa, uma determinada atividade, ele vai fazer. Então, todo dispositivo malicioso, ou pelo menos a maioria dos códigos maliciosos, eles vão ser executados a partir de um clique, a partir de uma tecla que você aperte. Então, ele vai executar de alguma maneira, ele não tem vida própria, ok? Então, e todos eles têm um finalzinho deles chamado extensão. Então, essa finalização como .exe, .scr, .bat, são arquivos que você, com alguma ação, você os executa dentro da sua máquina. E eles podem estar embutidos dentro de algum dispositivo, de algum aplicativo que você for baixar. Então, olhe muito bem o que você está baixando, evite baixar coisas de sites que não sejam confiáveis, né? Nunca utilize senha de administrador para uso diário, ou seja, instalou o sistema operacional, e nós vamos fazer algum vídeo falando sobre sistema operacional, sobre instalação principalmente dos mais comuns, né, como o Windows, e ele vai, logo de cara, quando está instalando, ele vai criar o usuário administrador que te dá permissão para fazer tudo dentro da máquina. Então, quando isso acontecer, você crie um outro usuário, um convidado, um usuário nominal, com o privilégio de usuário comum e não de administrador, para você fazer as suas atividades normais. É mais uma forma de prevenção, porque se o usuário administrador tem permissão total, o usuário convidado ou o usuário secundário que você criar, você pode dizer para ele o que ele pode fazer e instalar programas de forma
aleatória é uma das permissões que você pode bloquear. Você não pode deixar o seu usuário comum com permissões de instalação de programa, e assim você evita que esse tipo de executável aqui seja instalado na sua máquina. Então, muito cuidado, perdão. Então aqui, ó. Outra coisa muito essencial que você precisa saber é: só coloque seu computador, seu tablet, seu celular, seu dispositivo para ser dado manutenção por pessoas de confiança. Porque o mesmo profissional que pode, profissional ali entre aspas, é justamente por isso, um mau profissional, um profissional com caráter duvidoso, ele pode deixar um gatilho dentro da sua máquina, um código malicioso rodando por trás ali, um keylogger que coleta as coisas que você digita, um spyware que ele consegue capturar as telas do seu dispositivo e enviar para ele por e-mail. Ou outras atividades que ele deseja, como invasão, por exemplo. Então, veja bem quem você está colocando para seu dispositivo para dar manutenção. Evite utilizar dados pessoais em dispositivos que não sejam seus, como em Lan House, por exemplo. E se você não conseguir evitar, execute um antivírus desse comum, gratuito, Avira, o McAfee e outros mais comuns aí, pelo menos para minimizar o impacto. Então, siga essas informações. Eu fiz questão de colocá-las todas aqui escritas assim, porque você vai ver o vídeo e vai conseguir saber o que a gente está falando, e se tiver dúvida, volta o vídeo e vai observando. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós vamos ficar por aqui e nos acompanhe na sequência desses vídeos. Vamos fazer aí alguns vídeos com esse sentido, falando sobre os vírus, sobre phishing, sobre engenharia social, enfim, faremos uma sequência de uns 5 vídeos ou mais falando sobre o mesmo tema, ok? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esses vídeos e o tema vai ser bem interessante e bem atual para nosso aprendizado. Muito obrigado, continuem comigo nos próximos vídeos e um forte abraço a todos.